Temos nosso estudo bíblico, livro de Marcos, hoje culto do Shekinah, e eu consegui estar com esses meninos abençoados, bênção de Deus. Vamos ler Bíblia? Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, abra as vossas Bíblias. Estou feliz por ver o José, a Neuzira, mais menino ali também, o pai da irmã Mari. Que Deus abençoe vocês, sintam-se à vontade e bem-vindos aqui estar conosco. Marcos capítulo 11, abra as vossas Bíblias, 11, versículo 12 até o 14. Marcos capítulo 11, versículo 12 até o 14, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora vamos para o versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24: Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Pastor, quando nós olhamos para essa passagem, nós vimos algo interessante aqui. Por quê? Porque tanto a condenação da figueira sem frutos, quanto a purificação do templo, foram atos simbólicos que ilustraram a triste condição espiritual da nação de Israel. Se nós nos lembrarmos, no último culto de ensino, nós falamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entrou montado num jumentinho, todo mundo se lembra, qualquer coisa é só ler um dos versículos anteriores aqui no capítulo 11. Entrou montado num jumentinho. A Bíblia diz que ele entrou no templo, e quando entrou no templo, ele se deparou com algumas coisas no templo. A situação religiosa no templo. Mas antes dele ir ao templo, a Bíblia diz que ele passou por uma figueira. E ele passou por essa figueira, e algo chamou a
colorida, muito cheia de folhas, e ele foi ali procurar frutos. E a Bíblia diz que ele não encontrou frutos naquela figueira. Então o que ele falou? Nunca mais dará fruto essa árvore. E continuou rumo ao templo. E quando chegou no templo, todo mundo sabe, Jesus chega ao templo e já observa que na porta do templo tinha cambistas, tinha ali negociadores, tinham ali cambistas superfaturando, ali explorando inclusive os próprios sacerdotes, compartilhando com aquele comportamento. Jesus, ele ali derruba as mesas e depois ele fala ali: a minha casa, a casa do meu pai é chamada casa de oração, mas vocês transformaram. Irmãos, Jesus está falando para os religiosos ali de Jerusalém. A casa do meu pai, ela é casa de oração. E vocês transformaram ela em outra coisa. Nós vivemos uma época hoje em que as pessoas olham para algumas igrejas, denominações, não se vê mais casa de oração. Não se parece com casa de oração. Não se parece com lugar de libertação. Não se parece com lugar de restauração, com lugar de moldagem. Não, se parece com outra coisa. Um clube, uma danceteria, um desfile de moda, um lugar de competição de quem é o melhor, de quem tem mais, de quem pode mais. Mas Jesus, quando ele chega no templo em Jerusalém, ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai. E ele não diz isso para o povo, ele diz isso para os sacerdotes. Ele diz isso para os religiosos, os que andam pomposamente, mostrando ali uma sensibilidade, mas que não existe. E agora você vai entender o que é que tem a ver Jesus purificando o templo e a figueira que Jesus ali amaldiçoou. Ambos têm a mesma condição ali. Por quê, pastor? Aqui nós vemos que, a despeito dos seus muitos privilégios, os religiosos, muitos privilégios e oportunidades, Israel estava externamente sem frutos. Tinha um templo muito lindo, muito decorado de ouro, muito lindo para sair na foto, mas a religiosidade daquele povo não tinha efeito. Você sabe como uma pessoa, ela é religiosa, mas a religiosidade dela não serve nem para ela, não consegue convencer nem a sua própria família, nem o seu próprio filho, sua própria filha, seu esposo, sua esposa, seus parentes. As pessoas olham e veem: tu diz que é crente, mas não parece que tu é crente. Pelas tuas atitudes, tu só tem casca de crente, mas de crente tu não tem nada. Era como é que estava passando o povo de Israel lá. E agora nós vamos ver uma coisa. Aqui, quando nós olhamos Jesus aqui passando por aquela figueira, nós olhamos algo interessante. Aquela figueira, ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Por quê, pastor? Porque ela estava mostrando-se uma coisa que Jesus viu que não tinha. Quer prestar atenção? A figueira sem fruto é um símbolo da nação de Israel, do culto judaico. O culto judaico de Israel era só ritual, só fazia cena. Eles iam lá, prestavam culto, sacrificavam cordeiro, eles iam lá, mostravam, lia a Torá, eles iam lá, seguiam os 10 mandamentos.
Quando Jesus chegou, eles mataram. Que religiosidade é essa? Que Jesus fica do lado de fora. Aquele que deu a lei, aquele que deu os 10 mandamentos, o dono da lei, o dono da palavra, o Senhor do sábado, não tinha vez com o povo religioso de Israel. A religiosidade do povo judeu matou Jesus. E eles diziam: nós temos uma lei, e diante da nossa lei, esse homem tem que morrer. Sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus dizia: sou filho de Deus. E eles não aceitaram isso. Mas eles usavam a lei, que era a palavra de Deus, mas eles não viviam a lei. E agora nós vemos Jesus passando por uma figueira linda, junto com os seus discípulos, e agora Jesus vai àquela figueira, na frente dos seus discípulos, procurar ali fruto. Por quê? Porque aquela figueira, se tivesse folha, era sinal que tinha fruto. Olha só que interessante. A Bíblia diz aqui que em toda a divisão principal, aqui no capítulo 11, nós vemos que Jesus aqui, especialmente aqui, a partir do versículo 11, nós vemos o movimento do templo com seus responsáveis, estava no centro das atenções, e havia por um lado a folhagem, ou seja, a grandiosidade arquitetônica. No capítulo 13 de João, versículo 1 e 2, nós vemos o templo de Jerusalém. Coisa linda. Nós somos abençoados porque temos o templo. Nós somos abençoados porque temos o templo mais lindo da cidade. De que adianta? O dono da casa não participa. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Onde é que estava o dono da casa? Aonde estava o dono da casa? Apocalipse 3 e 20. Abre lá a Bíblia, só para nós saber onde é que estava o dono da casa, para você ver. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abre a Bíblia aí, acompanhe e vê. Pastor Fábio vai estar lendo para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Pastor, quem está falando aqui é Jesus. Ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. Mas aqui ele está mandando a carta para uma igreja que Jesus não está dentro, Jesus está fora. Irmão, de que adianta você fazer o culto e Jesus está do lado de fora? De que adianta você louvar e Jesus está do lado de fora? De que adianta você participar e Jesus está do lado de fora? Mas aqui ele diz: eu estou na porta querendo entrar, eu só não entro porque você não deixa. Eu só não entro porque não abrem a porta. Jesus não é que nem Satanás, Jesus não é que nem a morte. A morte entra na nossa casa, não pede licença, não pede se pode, se não pode, é rico ou pobre. A morte ou Satanás também só espera uma brecha para entrar. Agora Jesus não, Jesus é educado. Jesus ele pede: se alguém quiser vir após mim, então venha, mas negue-se a si mesmo. Jesus ele é educado. Ele pede: tu queres que eu entre na tua casa? Quero, então abra a porta para me entrar. Me dê permissão para me entrar. Me deixa eu ser teu Senhor. Me deixa eu ser teu líder. O teu condutor. Me deixa. Sim, Jesus, toma conta da minha vida. Toma conta do meu lar. Toma conta da minha família. Aí Jesus entra e faz morada. E a verdadeira paz habita naquele lar. Mas é nós que precisamos pedir para Ele: entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu coração, entra, pastor. Aqui nós vemos aquela figueira fazer uma propaganda enganosa. Outra coisa que aquela figueira também nos mostra é que aqui nessa passagem a figueira sem frutos aparenta superar
pastor, essa figueira, ela aparentava ser melhor que as outras. Por quê? Porque as outras figueiras, todas elas já não tinham mais folhas, todas elas já estavam só no talo, só nas ramas, e essa figueira continuava cheia de folha. Isso quer dizer, olha, essa figueira é mais forte que as outras, olha, essa figueira tem mais vida, essa figueira, ela tem mais força, essa figueira é melhor, essa figueira aparenta ter frutos. Vivemos uma época hoje, nas redes sociais tudo aparenta, mas a realidade é diferente. Até as pessoas são mais bonitas nas fotos, mas a realidade é diferente. E as pessoas não querem mais viver a realidade. As pessoas estão doentes. As pessoas têm um vazio no seu coração, aonde elas pensam que nas redes sociais elas vão viver em um ambiente perfeito. Mentira. Verdade. Aonde as mulheres hoje, e eu digo que os homens também, porque o homem que vê a sua esposa cuidar de um bebê plástico, ali como se fosse uma criança de verdade, essa pessoa precisa se tratar, essa pessoa precisa de um psicólogo, um psiquiatra, tem alguma coisa na alma dessa pessoa que precisa ser preenchido. Mas hoje nós vivemos uma época onde a realidade ninguém quer mais aceitar, mas eles querem viver uma virtualidade, né? Algo que não existe, algo virtual. Tudo é perfeito nas redes sociais. Você não tem ruga, você fica mais novo, que mais? Você é rico, que mais? Ali não aparecem os meus boletos, ali aparece que tudo está certo, irmão. A realidade é diferente. Na realidade você tem 5 contas para pagar e ninguém sabe. E você, de orgulhoso, você se acha, né? O riquinho. Mas quando cai a realidade, aí você vê que a realidade é na humildade, a realidade é no pó da terra, a realidade é com os pés firmes no chão. Ei, 1000 vezes você tem um pouquinho de pão, vivendo a realidade, do que você sonhar que tem no mundo inteiro e viver uma fantasia. Ei, a fantasia, quando você abrir os olhos, você vai ver que é apenas fantasia, agora a realidade não. Está passando por problema, pastor? Está passando por problema. Então enfrenta o problema na realidade. Só existe uma coisa que faz você sair fora da realidade: Deus. Quando aquela mulher foi ao encontro do profeta, aquela mulher estava com um óbito dentro de casa. O filho estava morto lá naquela cama, mas ela foi ao encontro do profeta, e ela chegou diante do profeta, mas diante de Geazi ela não falou não. Por quê, pastor? Porque o Geazi não estava capacitado, preparado. O Geazi tinha segundas intenções. Hoje existem pessoas que falam o que você quer ouvir, que falam o que você gosta de ouvir, mas o profeta não. O profeta fala o que você precisa ouvir. E a palavra que tem virtude não é aquela que tu gosta, mas é aquela que tu necessita ouvir. E quando ela chegou no Geazi, o Geazi pediu: vai bem contigo? E ela disse: vai bem, mas tem alguém morto em casa. Mas quando ela chegou diante do profeta, o profeta já viu: a alma dela está amargurada. E ela falou: meu filho está lá morto. E ele falou: vamos lá. E ela falou: já botei lá no teu quarto. Sabe aquele quarto que eu construí? Olha a fidelidade, meus irmãos. Tem gente que não quer nem saber mais da fidelidade, né? Mas aquela mulher, ela foi lá diante do profeta e falou: sabe aquele quarto que eu construí? Sabe aquela mesinha que eu coloquei lá? Sabe aquela cadeira? Sabe aquela cama? Sabe lá? Pois é, eu botei lá.
Entendeu? E é lá que eu vou alcançar a resposta da minha vitória. E o profeta foi lá e entregou o menino vivo para aquela mulher. Pastor, a figueira sem fruto aparenta superar as demais figueiras. Ela mostrava, a figueira sem fruto destacava-se dentre as demais. Assim são aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São loquazes da conversa, profundos da especulação, mas não são também, mas ali eles não dão frutos. O que mais que nós aprendemos com esse texto aqui? A figueira sem frutos parecia desafiar as estações do ano. Sabe por quê? Alguém pode perguntar, pastor, mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira se nem era época de fruto? Eu já vou explicar para você. Olha só, a figueira ela produz folhas em março ou abril, e então começa a produzir frutos em junho, com outra safra em agosto e possivelmente uma terceira safra no mês de dezembro. Mas primeiro a figueira produz frutos para depois folhas. Entendeu? A folha não vem primeiro, o fruto vem primeiro. A aparência não vem primeiro, é o fruto que vem primeiro. Pastor, mas aí Jesus olha para aquela figueira e olha a figueira cheia de folha. Se fosse um de nós ia pensar o quê? Já deu a época do fruto, então está cheio de fruto por debaixo daquelas folhas. Mas então a figueira enganou Jesus? Irmão, será que você tem coragem de dizer que a criação vai enganar o Criador? Não. Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto. Jesus sabia que aquela figueira estava ali enganando. Todo mundo que passava e olhava, é uma pessoa cheia de fruto, hein? É uma árvore cheia de fruto. Mas não, Jesus foi lá pessoalmente. Por que Jesus foi lá pessoalmente? Porque tinha os discípulos junto com Jesus, e eles precisavam aprender quem tem fruto e quem vive de aparência. Então Jesus foi naquela figueira procurar frutos e não encontrou, e os discípulos observando. Os discípulos sabiam que a figueira dá fruto primeiro e depois vem as folhas. É cultura deles. É que nem nós saber quando é que um pé de goiaba vai dar fruto, entendeu? Embora a goiaba ali dá todo mês, né? Mas os discípulos sabiam que era deles. Jesus foi lá procurar fruto e não encontrou fruto, mas está cheia de folhas. Então deveria ter fruto, porque a figueira é a única árvore frutífera que o fruto vem antes das folhas. Entendeu? Todas as árvores frutíferas primeiro dá folha, depois vem a flor e aí vem o fruto. A figueira é diferente, a figueira vem o fruto primeiro, para depois vir as folhas. Então se a árvore está cheia de folha, com certeza está cheia de fruto debaixo dessas folhas. Jesus vai lá procurar fruto e não encontra. Jesus foi enganado? Não, Deus ninguém engana. Mas os discípulos acabam sendo enganados. As pessoas acabam sendo enganadas. Tu olha para uma pessoa e aí você pensa, tá tudo bem. Pensa, nossa, isso aí tá prateleira de cima, isso é benção. Nossa, essa pessoa aí tá, meu Deus do céu, tá só nada. Não, Senhor, irmão. Só Deus consegue saber qual é a situação dessa pessoa. Às vezes a árvore, ela tem uma aparência bonita, ela tem folhas glamurosas, mas se você for pedir, Jesus, como é que está a situação desta árvore? Como é que está a situação dessa pessoa? Jesus vai dizer, eu conheço o coração, eu conheço até a divisão da alma e do espírito, eu conheço até as juntas e meduras. Essa árvore é estéril, tem
Se vai procurar fruto, não tem. Verdade. Pastor, em segundo lugar, aqui nós vemos uma investigação. Olha aqui, a figueira sem fruto, ela atraiu a atenção de Jesus. Ele viu de longe essa árvore e as demais ainda não tinham folhas, mas esta árvore tinha folhas. Essa árvore era a única que estava em posição de destaque. Cuidado. Às vezes, as posições de destaque são as mais estéreis. Quem procura destaque é porque está com a esterilidade, falta de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus só exalta quem se humilha. E essa figueira aqui, ela não era humilde, porque ela estava mostrando uma coisa que não existia. Estava mostrando que tinha fruto, estava mostrando que estava bem. Ela estava se achando melhor do que as outras árvores que estavam ali só nos galhos. Cuidado, porque às vezes as árvores que estão só no galho, elas são frutíferas, só que estão passando por um inverno, estão passando por uma sequidão, as folhas caíram, mas a vida dessa árvore, muito ao contrário de quem muitas das vezes só tem folha, mas está morta faz tempo, não gera fruto, não gera fruto. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas Jesus aqui atraiu a atenção, aquela árvore, aquela figueira sem fruto atraiu a atenção de Jesus. Agora nós vemos uma investigação meticulosa, uma investigação. Aquela árvore chamou atenção, a tua vida chama atenção aqui na terra, mas não esqueça que as nossas vidas chamam a atenção do céu também. Assim como aqui na terra as pessoas olham para você esperando encontrar alguma coisa na tua vida, e muitas das vezes não encontram. Entendeu? Jesus estava com sede na cruz, e quando ele pediu água, o que é que era? Vinagre. Mas era só o que eles tinham para dar. Agora eu vejo que Jesus vai investigar aquela figueira. Jesus vai investigar, mas pastor, assim como Jesus foi investigar essa figueira, Jesus chegou investigando Israel também. Jesus entra no templo de Jerusalém e começa a observar. Observa os sacerdotes, todos eles corrompidos. Observa o culto, totalmente corrompido. Observa o sacrifício, tudo manipulado. Observa ali, quem sabe a palavra, tudo distorcido. Observa tudo, e Jesus observa, e Jesus chega a uma conclusão no templo: a minha casa, a casa do meu pai, vocês transformaram. Ela tinha vida antigamente. A glória do Senhor, vocês sabem, a glória do Senhor, ali quando Moisés ali fez o primeiro sacrifício no tabernáculo, quando foi erguido no deserto, ali veio o fogo do céu, e a Bíblia diz que o fogo arderia continuamente sobre o altar, e não se apagaria. Agora chega lá em Jerusalém, não é mais um tabernáculo lá do deserto, feito com lona, feito com tecido simples, não. Agora o Salomão agora construiu aquele templo glamuroso, aquele templo que agora se torna um cartão postal da cidade. Agora o judeu, em vez de ir para se humilhar, começa a se orgulhar daquilo que ele vai. Em vez de ir para se mostrar, começa a ir para ficar de pé e se achar. E lá entra Jesus nesse templo, e ele não acha nenhuma beleza. O que ele vê? Ele vê a casa do Pai, a casa de Deus, a casa de oração, sendo transformada em covil de salteadores. Está na Bíblia. E agora, assim como no templo, agora Jesus vai investigar essa figueira. Por quê? Porque Jesus tinha algo para ensinar para os discípulos.
Irmão, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos aprender uma lição. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende com as coisas do dia a dia. Tem gente que não aprende com a prova, não aprende com a luta. Tem gente que não aprende. Mas Jesus ali, ele usou aquela árvore para ensinar para os discípulos algo simples. Na ida, Jesus amaldiçoou porque não encontrou fruto. Mas Jesus foi pesquisar para ver se tinha fruto. Jesus foi procurar fruto nessa árvore. Não encontrou, pastor. Jesus foi pesquisar ali, foi procurar, foi fazer uma investigação. Ele ainda está procurando. Só que hoje, ele olha para mim e para você. Somos uma árvore estéril ou somos uma árvore que damos frutos? Somos pessoas que Jesus pode chegar em nossa vida e achar algum fruto se ele for investigar? Porque temos aparência de bondade, temos aparência de amor, temos aparência de querido, temos aparência de farto. Mas vamos ler a Bíblia? Lê para nós, abre a Bíblia lá, vamos ver se ele pode encontrar esses frutos. Gálatas, capítulo 5, abre a Bíblia aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Vamos ver. Jesus pode vir investigar a nossa vida, vai encontrar fertilidade ou esterilidade? Pastor Fábio, o que diz lá? Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha, isso aqui é fruto. Isso aqui é fruto do Espírito. Nós vivemos em Espírito. O Deus que nós servimos é Espírito. A palavra que nós estudamos e nós somos guiados por ela é espiritual. Então eu pergunto, o fruto não é da carne, o fruto é do Espírito. Jesus conhece a nossa vida espiritual e os nossos frutos são espirituais. Agora eu pergunto, será que Jesus encontraria caridade em nossa vida? Será que Jesus encontraria gozo em nossa vida? Será que Jesus encontraria paz? Ou nós só mostramos que estamos em paz, mas não vivemos em paz? Não vivemos nem em paz com nossos irmãos e nem em paz com Deus. Existem dois tipos aqui. Tem gente que está em paz aqui na terra, mas com Deus está em conflito. Tem gente que está em paz com Deus, mas está em conflito aqui na terra. Eu pergunto, como é que está? Longanimidade, benignidade, bondade, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pastor. Eu creio, irmão. Essa tua fé aí não consegue nem entendeu? A fé é aquela fé verdadeira. Sabe o que Paulo fala para a Timóteo? Olha, a fé da tua avó, a fé da tua mãe, não era qualquer fé, não era fé fingida. Você sabe o que é uma fé fingida? É você falar, mas porque não é você que está na prova. É muito fácil você falar daqui para lá. Eu quero ver você estar aqui tendo fé. Ei, Jesus dizer para você, Lázaro vai ressuscitar, pode tirar a pedra. Tirar a pedra é fácil. O problema é acreditar que ele vai ressuscitar. Já faz 4 dias. Fé é você saber que vai para a cova dos leões, saber que os leões pegam as pessoas no ar, mas Daniel acreditar que
que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos lá. Entra na cova dos leões, começa a cheirar aquele cheiro dos leões, e aquele ronco dos leões, e você está lá, e tu não serás atingido. É porque tu tem fé no Deus que você serve. Fé é você ver Nabucodonosor se levantando, dizendo: tu sabe com quem tu está falando? Aqui é o rei da Babilônia, e aquela estátua é minha, sou eu, e tu tem que se dobrar para mim, porque senão já estou aquecendo a fornalha 7 vezes mais. E aí entra aquele jovem dizendo: fica sabendo tu, ó rei, que nós não vamos nos dobrar. Isso é uma decisão. Não tenho medo de carteirada, não tenho medo de posições, não tenho medo de título. O meu comportamento é para Ele, e não vamos nos dobrar. Não nos dobraremos. A minha fé é uma fé do Deus vivo. Pode aquecer, pode botar na fornalha, pode fazer o que quiser. Lá vai os jovens para dentro da fornalha. Entra dentro da fornalha, mas quem tem fé sobrevive a fornalha. E a Bíblia diz que o Nabucodonosor, lá no trono dele, olhava para dentro da fornalha e via os 3 jovens, mas via um quarto caminhando. Irmão, vem cá, pastor, vem cá, vem aqui, ó, vem cá, irmão João, irmão Adair, irmão Adilson, vem aqui, ó, fica aqui no lado, só para vocês entenderem o que Nabucodonosor estava vendo. Aqui, ó, fica os 3 aqui, um no lado do outro, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Olha só, estavam os 3 amarrados dentro da fornalha, porém Nabucodonosor não via 3, Nabucodonosor via um quarto semelhante ao filho do homem, que caminhava no meio deles. Ei, será que o Senhor está vendo a presença do Senhor caminhando no meio da tua situação? Porque você pode não enxergar, mas o mundo está enxergando. Como é que tu está sobrevivendo? Tem Deus nessa história, tem Deus nisso aí. Tem Deus aí dentro. A fornalha está aquecida 7 vezes mais, mas irmão, tem o controlador do fogo lá dentro, tem o controlador da água lá dentro, tem o controlador das tempestades lá dentro. Aquele que disse haja luz está lá dentro, aquele que disse haja está lá dentro. Quem sabe o fogo ali está respeitando o dono do fogo. Mas vamos para frente. Jesus, ele tem o direito de procurar frutos em nossas vidas. Sim, ele tem o direito. E aqui nós vemos que aquela árvore, ela estava fazendo propaganda de algo que não possuía. Jesus, ele tem encontrado fruto da nossa vida. Quando nós vemos algo interessante aqui, Jesus, ele não se contentou apenas com as folhas daquela árvore. Jesus, ele queria era fruto. Pastor, mas eu tenho todo mundo na cidade aí conhece mas Jesus não consegue achar fruto na tua vida. Você tem muita folha, mas quando as pessoas procuram fruto, algo para se alimentar do céu, você não tem nada para dar, a não ser folha. Sabe o que fez Adão e Eva esconder a sua vida, a sua nudez de pecado? Folha. Só que as folhas secam, e não tendo fruto, a árvore é cortada. Agora eu vejo algo interessante. Jesus teve fome e ele foi procurar frutos e não folha. Irmãos, folha não alimenta ninguém. E Jesus agora, com fome, foi procurar algo para se alimentar naquela árvore e não encontrou nada.
irmã. Agora vamos nos colocar no lugar dessa árvore, vamos nos colocar no lugar dessa figueira, e vamos colocar o mundo com fome. Vamos colocar o ímpio lá fora com fome. Aí agora o ímpio lá fora está com fome e vem procurar algo que sustenta, que é fruto. Mas você só tem folha. Entendeu? Você só tem folha. Você só tem aparência. Você só tem status. Mas não consegue alimentar alguém espiritualmente. De palavras bonitas, o inferno está cheio de gente, mas de palavra que sustenta é só quem tem fruto. E hoje nós vivemos uma época em que a palavra de Deus está sendo deixada de lado. A palavra de Deus que alimenta está sendo desprezada. É raro você ver alguém com a Bíblia debaixo do braço. É raro você ver alguém falando de Deus. É raro você ver alguém tirando o tempo para estudar a palavra. É raro você ver, pastor. Por quê? Porque hoje o que sustenta está sendo tido como perda de tempo. E o que não sustenta, que a folha, está sendo botado por prioridade. Só que a diferença é quando vem o vento, a prova, a luta e a dificuldade. Só sobrevive quem tem alimento. Quem não tem alimento pede a morte. Por quê? Porque não tem para onde correr e também não tem o que se alimentar. Se alguém procurar um de nós hoje, será que temos fruto para compartilhar? Pastor, mas vamos para o fruto de novo? Caridade. Interessante é a busca do maior, de outra pessoa sem nada querer em troca. Caridade, que em outras traduções é amor, né? Sabe amar o próximo como a si mesmo? É você fazer com o próximo o que você faria para você. É você colocar na mesa do próximo o que você colocaria na tua mesa. Meu Deus, é você colocar para o próximo usar o que você usaria. É você abençoar, orar com a fé para Jesus fazer milagre, como que se você estivesse naquela situação. É muito fácil quando os outros estão na situação difícil, né? E aí você fala, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, Deus vai mudar o cativeiro, Deus aí, rapaz, essa fé tua aí não passa nem do... Agora, se fosse você que estivesse na situação, aí você moveria céus e terra, né? Pois é, isso é fruto, amor verdadeiro. O amor verdadeiro do cristão é você se colocar no lugar daquela pessoa. Entendeu? É você ter misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e córdia. Miséria, situação; córdia, coração. O que é misericórdia? É você pegar aquela situação que não é tua e colocar dentro do teu coração. Certamente, Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia. Sabe aquela pessoa que gosta de ajudar, mas não quer nem saber do problema da pessoa? Exato. Mas o Salmo 23 diz assim: o amor e a misericórdia, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Quer dizer o quê? Não adianta você ser bom, você tem que ser misericordioso. Não adianta só ser misericordioso, você tem que ser bom também. Não adianta você ajudar, você tem que colocar aquele problema dentro do teu coração. Não adianta só ter misericórdia e colocar problema no coração. Você precisa fazer alguma coisa para aquela pessoa. É verdade. O amor e a misericórdia seguirão todos os dias. Pastor, já vou terminar. Ainda bem que aquele relógio parou lá, né? Então olha só, não coloca a pilha lá, deixa lá. Uma condenação dolorosa. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó.
uma condenação dolorosa. Se Jesus tinha poder para matar aquela árvore, na volta, quando ele voltou, os discípulos viram que a árvore secou totalmente. Aí os discípulos falaram para Jesus: Jesus, a árvore que o Senhor amaldiçoou está seca. Mas eu pergunto, se Jesus tinha poder para matar aquela árvore, por que ele não usou esse poder para restaurar aquela árvore? Por que Jesus não disse: a árvore agora começa a dar frutos? Porque até agora tu não deu fruto, começa a dar fruto. Não. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus tinha lições a ensinar para aqueles discípulos. Para aqueles discípulos não agirem como aquelas árvores estéreis que estavam lá dentro do templo. Aquelas lideranças estéreis que estavam lá dentro do templo só por causa do status, só por causa do brilho, só por causa da posição. Jesus, ele fala para os discípulos: foi necessário essa árvore passar por essa correção, para que vocês não venham a passar por essa correção. Porque vocês vão estar na obra, fazendo a obra, evangelizando, fazendo ide, e eu vou vir investigar, procurar na vida de vocês frutos. E se não tiver fruto, vai para a lenha. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz: essa árvore que Jesus amaldiçoou, ela secou até a raiz. Mas isso já tinha havido sido profetizado. Se você olhar em Mateus capítulo 3, versículo 10, lembra nós ali, Mateus capítulo 3, versículo 10, antes de Jesus nascer, Jesus já tinha nascido, mas antes do ministério de Jesus se iniciar, João Batista já estava profetizando: cuidado, tenha fruto, tenha fruto, tenha fruto, porque se não tiver fruto, olha o que João Batista falava aí, Mateus 3,10, abre a Bíblia e leia para nós. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Toda árvore. Quem sabe Jesus? Os discípulos questionando Jesus ali: mas Jesus, a árvore secou. Por que você secou, Jesus? Por que você amaldiçoou? Lembra da palavra de João Batista? Lembra? Antes a árvore do que vocês. Entendeu? Produza frutos. E cuidado, frutos dignos de aceitação, porque tem muito fruto bichado por aí. Tem muito fruto também de aparência, irmão. Vocês nunca comeram a goiaba? Não fala mal da goiaba, por favor, eu gosto da goiaba. Vamos falar de outro fruto. Não, sei lá, outro fruto aí. Maçã. Um dia nós fomos lá, estavam dando maçã de graça numa feira lá. Aí eu pastor, vamos pegar maçã para todo mundo aí. Nosso final de semana nós vamos mandar todo mundo para casa com 5 quilos de maçã cada um. E chegamos lá, pegamos maçã. Coisa linda, pegamos lá um pacotinho para nós, para ver primeiro. E quando eu cheguei em casa, aquela maçã que deveria ser, nossa, azedia, gostoso, quando eu fui cortar, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí eu cortei um, não dá para comer, está podre por dentro. Bom, deve ser só uma. Peguei a outra, podre. Peguei a outra, podre. Cortei todas elas, podre. Falei: não está para os irmãos, não. Não dá para comer isso aqui. Mas a aparência engana. Hoje a maquiagem engana. Hoje a aparência engana. Tu olha para homens aí fora aí, tu não sabe se é ou não é. Tu olha para mulheres aí, tu não sabe se é ou não é. Agora tu tem que cuidar até dos bebês. Entendeu? Tu tem que chegar. É proibido beliscar, mas para tu ver se está verdade, tu tem que chegar lá. Chorou, é verdade, entendeu? Porque já estão chegando no hospital com coisas que não é verdade, que já estão
Estão chegando nas igrejas aí pedindo para apresentar crianças que não é verdade. Aonde vai chegar, será? As crianças de verdade, hoje, eles lá fora, porque nós aqui dentro, os filhos são herança do Senhor. Nós sabemos o valor de uma criança. Nós sabemos o valor de uma criança, sabemos o valor. Porque Deus, Ele falou que a criança é fruto do amor. A criança foi Deus que deu a vida. Nossos filhos não são incômodos, nossos filhos são bênção de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm na sua mesa seus filhos. Exatamente, mas para a sociedade lá fora o filho é incômodo. Até agora eles estavam usando o cachorro, né? Parece que agora até o cachorro é incômodo. Entendeu? Agora que eu fiz amizade com o cachorro, agora que eu estou de bem com o cachorro, agora que tem um cachorro também lá, aquela benção. Agora, ainda bem que agora tem aqueles bonecos lá. Tem esse boneco. Mas espera aí, irmão, vocês nunca viram nas redes sociais que hoje até uma mulher de verdade já não satisfaz mais um homem? Esse negócio de beber reborga aí é novidade. Já tem marmanjão usando boneca já faz tempo na prostituição. Por quê? Porque sabe que a mulher, ela sabe do que é certo e do que é errado, e ela não vai deixar os camaradas tratar ela como uma prostituta, como uma mulher meretriz. Ela não vai deixar a sujeira entrar no seu leito. Aí sabe o que os marmanjos estão fazendo? As marmanjos não, essa porcaria aí que, estão fazendo bonecas que é essas aí. Não reclamam, não paga nada, entendeu? Essas têm valor. Essas têm valor. Parece que essas, são os amores da vida, Meu Deus do céu. Eu vou estar naquele dia no juízo final lá, entendeu? Pode ter certeza. Esse povo aí vai sofrer na mão de Jesus. Ela nunca mais produziu fruto. Isso quer dizer, para sempre. Jesus sentenciou a figueira a ficar como estava. Pastor, ela já não era estéril, era estéril. O que é que Jesus fez com ela? Permaneça como está. Entendeu? Vocês estão prestando atenção? Olha aqui, esse é o maior juízo de Deus ao homem. Fica como está. A Bíblia fala sobre a prostituição e a homossexualidade na Bíblia. E a Bíblia diz: eles colherão o fruto da sua própria concupiscência. Não precisa nem Deus punir. Eles mesmos vão colher o que eles mesmos estão plantando. E não é por nada que aí tem aí, quantas doenças, aí contagiosas, por aí. O que mais? Jesus não apenas a amaldiçoou, ela já era uma maldição. Pastor, a árvore que era estéril, ela não foi amaldiçoada, ela já estava amaldiçoada. Ela não dava frutos. Não vai mais dar fruto, nunca mais vai dar fruto. Ela não servia para revigoramento de ninguém. A sentença foi: fica como está, estéril, sem fruto e continue sem graça. Pastor, quando vir o juízo final, os estéreis espiritualmente, os sem frutos espiritualmente, o que é que vai ouvir da boca do mestre? Apartai-vos de mim, para continuar como vocês estão, ou como vocês sempre estiveram. Nunca quiseram eu, continue sem eu agora. Nunca desejaram o céu, continue sem céu agora. Nunca quiseram comunhão comigo, continue sem comunhão agora. Nunca quiseram a vida eterna, nunca quiseram lutar, nunca me trocaram, nunca me desejaram.
opção maior do que essa. Continue como está. Irmãos, que Deus venha ter misericórdia, para que nós possamos dar frutos e mudarmos a nossa vida, que nós possamos viver em novidade de ano. Pastor, mas é um frutinho tão pequenininho. Mas dê fruto, dê fruto, dê fruto. Corra atrás para que você seja fértil na presença do Senhor, para que você seja fértil diante da sociedade, para que quando Jesus venha pesquisar, olhar, investigar a nossa vida, Ele pelo menos encontre o desejo de ser frutífero. Frutífero, pastor, eu não sei, eu não consigo. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu te sustento com a palma da minha mão. Entendeu? Eu dou a vida, eu levanto, eu ressuscito, eu restauro, eu mudo, eu faço milagre na minha vida, mas não desejo permanecer como está. Mude! Levanta-te, põe-te em pé que eu falarei contigo. Pastor, o profeta Ezequiel, ele estava no vale de ossos secos, andando no meio daquele vale, os ossos sequíssimos, e Deus pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Pastor, se o profeta fosse falar no que ele pensava, ele ia dizer: eu não consigo não, eu não consigo não, eu não consigo não. Mas quem estava falando com ele era Deus. Quem está falando contigo ultimamente? Você tem conversado com Deus? Deus fala para o profeta: profetiza. Aí você diz: não dá. Profetiza. Não consigo. Profetiza. Abre a tua boca. Profetiza. Sabe por que não acontecem as coisas? Porque você não abre a tua boca. E quando abre, tem uma esterilidade espiritual na tua vida. Por quê? Não quer mais orar, não quer mais buscar, as coisas de Deus é as últimas a fazer. Parece que é uma canseira estar na presença do Senhor. Quando você estava no mundo, você bailava a noite inteira, enchia a cara, traía, fazia um monte de coisa, roubava, mentia, prostituía, e lá você não sentia cãibra, não sentia dor. Mas aqui na presença de Deus te dá tudo. Deus te dá saúde, Deus te dá emprego, Deus te dá comida, Deus te dá tudo. Aqui te dá uma canseira. Cuidado se Jesus passar e dá uma pesquisada. Cuidado. Ele ainda sonda os nossos corações. Olha só, foi cantado aqui hoje. Ele ainda sonda os nossos corações. Ele ainda, pastor, e não é que nem a medicina não. A medicina hoje está tão avançada, que hoje é aquele MRI lá, aquele scanner, que ele capta tudo, não capta tudo. Até uma vez aí eu fui lá e eu consegui ler os parafusos que foi colocado lá dentro das minhas costas. Meu Deus do céu! A Bíblia diz em Hebreus, se não me foge a memória, 12:4, se não me foge a memória, diz assim, a palavra de Deus, ela é apta, e ela vai até nas juntas e medulas. Está falando da carne, aquilo que o raio-x vai, que o MRI vai, o scanner vai, mas ela também vai até na divisão da alma e do espírito. Pastor, não tem quem chegar lá. Ela consegue ir e ela consegue detectar até a intenção do teu pensamento. De longe já sabe o que você quer falar, de longe já sabe o que você está pensando. Irmão, esse é o Deus que investiga o nosso coração para ver se tem fruto. Você vai querer enganar quem? Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e tu vai ver as minhas bênçãos na tua vida. Ele conhece nossos corações. Ele conhece nossos corações.
Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo fala que as nossas obras ali é comparado a trapo de imundícia. Diante de Deus elas não valem nada. Meu Deus do céu, as obras que vão passar lá para no tribunal de Cristo, lá para a entrega de galardão, não vai ser obras terrenas, mas vai ser obras que passam pelo fogo. O que é que passa pelo fogo? O ouro representa a glória do Senhor. A prata, pastor, representa ali a nossa humilhação. E as pedras preciosas, os dons espirituais e os frutos do Espírito, essas vão ser provadas e vai passar. Pastor, e o glamour, madeira queima. Pastor, e o status, feno queima. Pastor, e a palha, só tem aparência, queima. Mas os frutos permanecerão. Tem fruto, se coloca de pé. Tem fruto, se coloca de pé. Vamos adorar a Deus. Irmã Marivone, vem adorar a Deus, minha irmã. Tem fruto, tem fruto. O Senhor está passando nesta noite. Está passando pela minha e pela tua vida. E está investigando. Ainda há fruto na minha e na tua vida. Ainda dá para encontrar fruto. Ou a árvore já secou, ou a árvore já murchou, ou a árvore já não tem mais vida.
Temos alguém que precisa de vitamina, temos alguém que precisa de adubo, temos alguém que precisa que o Senhor venha fortalecer a vida para dar mais frutos. Temos alguém que está passando por alguma tempestade, temos alguém que precisa. Quem sabe você se encontra como uma figueira que já deu fruto, mas agora não dá mais. Ei, eu quero dizer para você, ainda você não está estéril, porque você ainda é frutífero, mas você precisa do toque do Senhor, você precisa da vitamina espiritual, você precisa da mão do Senhor sobre a tua vida, do renovo da restauração. Quando nós vemos o profeta Ezequiel, ele profetizar diante daquela grande multidão que se levantou, aquele exército de ossos secos, mas ele olhava, só tem aparência esse exército, só tem aparência, não tem vida, esse exército não fala, esse exército não marcha, esse exército não guerreia, esse exército só tem folha, esse exército só tem aparência. Ele falou: Deus, esse exército não anda. Quem sabe Deus responde, o profeta diz: é porque não tem vida, é porque ainda é estéril, é porque falta alguma coisa. O que é que falta, Deus? Profetiza vida sobre esse exército, profetiza vida sobre esse exército. E a Bíblia diz que o profeta obedeceu, e ele diz: então eu profetizei, e veio do canto o Espírito do Senhor sobre aquele exército, e começaram a marchar, e ouve-se um grande barulho naquele vale. O que é que aconteceu, pastor? Ali houve vida, ali houve renovo, ali houve restauração, ali houve marcha. Começou a levantar soldados para a guerra, começou a levantar soldados que realmente daria fruto. E aqui nessa noite, Deus está levantando, Deus está dando saúde, Deus está dando força, Deus está dando vida, Deus está renovando, Deus está capacitando, Deus está levantando, pastor, árvores frutíferas que vão alimentar famílias, que vão alimentar a sociedade, que vão alimentar a firma, que vão alimentar aonde for, porque quando eles forem procurados e encontrarão fruto, encontrarão pão, que é a palavra do Senhor, encontrarão água viva, que é a palavra do Senhor que mata a sede, encontrarão o bálsamo, que é a palavra de Deus que cura, encontrarão a lâmpada, que é a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho, encontrarão a espada, que é a palavra de Deus que corta todos os embaraços, encontrarão a autoridade, que é a palavra de Deus que repreende todas as hostes infernais. Eu quero orar nesse momento. Pai Santo, Pai Eterno, na Tua presença, Senhor, aqui estão essas vidas, meu Deus, na Tua presença, Senhor, aqui está, Senhor, essas árvores frutíferas. Tu tens observado, Tu tens observado, Tu tens observado. Quem sabe tem árvores aqui que têm sofrido pedradas, mas não é porque é ruim, não, é porque tem fruto. Quem sabe árvores aqui, até galho já quebrou, mas não é porque é ruim, não, é porque está carregado de fruto. Deus querido,
Cristo.